E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei trazendo mais uma vez participações acionárias relevantes de grandes fundos de investimento. E o fundo escolhido para esse vídeo é a SPX Capital, de Rogério Xavier, um dos gestores mais conhecidos e renomados no Brasil. Xavier é bacharel em administração de empresas pela PUC e também membro dos conselhos de administração de várias empresas. E lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo, é apenas um vídeo de interesse informativo. E a 10ª posição de maior relevância da SPX está na Petrobras. E quando eu falo da SPX, eu falo da SPX Falcon Master, fundo de investimento financeiro em ações. 10ª posição, então, está na Petrobras, Petro 4, onde foram vendidas mais de 2 milhões de ações no mês de setembro, que é o último mês que a gente tem acesso, compradas mais de 3,1 milhões de ações, fechando em 4,7 milhões de ações da Petrobras acumuladas em um valor de mercado que passa dos 172 milhões de reais somente na Petrobras, 3,54% do portfólio da SPX. Olhando o desempenho da Petrobras, a Petro 4, nos últimos 5 anos, a gente vê que tem sido favorável. A ação acumula uma alta de quase 70%. E se considerarmos o menor ponto até o ponto mais alto, que foi no início de 2024, uma valorização de 136%. Agora a ação caiu bastante devido a essa situação complicada na questão do petróleo, do barril de petróleo, mas a ação se valorizou muito nesses últimos anos e também pagou excelentes dividendos, distribuindo muito para os acionistas, além da valorização das ações. Então foi uma das ações que mais pagou dividendo nesses últimos anos e vem pagando. E a próxima ação da nossa lista é a Vale 3, outra grande empresa da Bolsa de Valores e uma das mais representativas no índice, onde foram vendidas mais de 2,5 milhões de ações e compradas mais de 1,9 milhão de ações, fechando em quase 3 milhões de ações acumuladas somente da Vale, onde deu 184 milhões de reais em valor de mercado, pelo menos naquele mês, equivalentes a 3,80% do portfólio somente na Vale SA. A Vale, diferente da Petrobras, não está tendo uma performance tão interessante. Ela teve de 2020 até 2021, onde um período curto de tempo valorizou 154%, chegando a uma máxima de quase R$ 120 por ação. Daí para frente ela começou a desvalorizar muito e acumula uma desvalorização de 52%. E já está há muito tempo sendo negociada entre os 50 e os 60 reais, nunca saindo desse mesmo patamar e renovando cada vez mais as suas mínimas, além de ter reduzido significativamente os seus dividendos. Mas mesmo assim ela continua na fase do lucro, pelo menos, ou seja, está gerando resultados baixos comparados com o passado, mas pelo menos positivos. Próxima ação da nossa lista aqui está na Copel, a CPLE3, vendidas quase 4 milhões de ações da companhia e compradas mais de 2,3 milhões da empresa, fechando em 22,3 milhões de ações acumuladas somente na Copel, a Copel Ações Ordinárias, e um valor total de mercado que naquele mês davam 205 milhões de reais aproximadamente e 4,23% do portfólio da SPX Capital. Olhando o PL da Copel é de 10,97 e o PVP de 1,20. Indicadores positivos em praticamente todos os critérios, desde a margem bruta, a EBITDA líquida até o ROIC e o ROI, que é de mais de 10%. Tem um yield positivo de quase 8%, um caixa de mais de 4 bilhões de reais, porém uma dívida bruta bem elevada, mesmo que seja capaz de ser sustentada. 17 bilhões de dívida bruta e 13 bi de dívida líquida. Gerou mais de meio bilhão de lucro no último trimestre e de mais de 2,8 bilhões de reais de lucro nos últimos 12 meses. Então ela tem números bem interessantes. A única coisa mais alta e mais preocupante seria a alavancagem, mas está tudo sob controle, levando em consideração que é uma empresa muito perene e com ganhos muito previsíveis. Próxima ação da lista está na Gerdau Agoal 4. Vendidas mais de 300 mil ações da Goal 4 e compradas mais de 894 mil ações da empresa,
fechando uma participação que quase chega a 20 milhões de ações acumuladas somente da metalúrgica Gerdau. Mais de 212 milhões de reais em valor de mercado que davam naquele mês de setembro, equivalentes naquele mês a 4,39% do portfólio da SPX. Olhando os números da Gerdau, a gente percebe que são baixos, a ação está barata e também está tendo resultados positivos, mesmo que sejam resultados bem menores do que no passado. A empresa está com PL de apenas 7,75, já teve um PL mais baixo no passado, mas ainda continua baixo. PVP de 0,44, então um PVP muito reduzido em comparação com o valor patrimonial. Um yield de mais de 5,4%, já teve um yield melhor. E indicadores positivos, mas bem reduzidos se comparados com o passado. Então a empresa está bem, mas já esteve melhor. Um resumo seria isso. Ela tem um caixa de mais de 6 bilhões, mas uma dívida bruta que passa dos 14 bi, sobrando 7,6 bilhões de reais de dívida líquida positiva. Gerou um resultado bem reduzido de apenas 257 milhões nos últimos 3 meses. Parece um resultado alto, mas em comparação com o passado é bem baixo. E um lucro de mais de 1,1 bi nos últimos 12 meses. E a próxima ação aqui da nossa lista está na Sabesp, a SBSP3. Vendidas 456 mil ações e compradas quase 50 mil ações da companhia no mês de setembro, fechando em mais de 2,3 milhões de ações acumuladas e um valor de mercado que dava 215 milhões de reais aproximados. 4,44% do portfólio somente nas ações da Sabesp. E a próxima ação aqui da nossa lista está na Eletrobras, a ELET3, onde foram negociadas uma venda de ações de mais de 1,6 milhão de ações e mais de meio milhão de ações compradas, fechando em quase 6 milhões de reais de ações acumuladas somente da ELET3 e um valor de mercado que davam 233 milhões de reais somente em Eletrobras e uma ação bastante líquida na Bolsa de Valores, fechando em 4,82% do portfólio da SPX somente na Eletrobras. Olhando os indicadores da Eletrobras, percebemos um PL bem reduzido de 9,68, PVP de menos de 1, 0,82 e indicadores positivos em praticamente tudo, com ROI que chega a quase 9% e um yield de 2%. Mesmo que seja um yield reduzido comparado com o passado, a ação se valorizou muito bem nesses últimos meses, acumulando uma valorização em 2025 de quase 30%. Então uma valorização significativa esse ano. Caixa de mais de 36 bi para uma dívida de 75 bi, sobrando 39 bi de dívida líquida positiva. Gerou um lucro no último trimestre de mais de 1,1 bilhão e nos últimos 12 meses 10 bilhões de reais de lucro aproximado. Então um resultado muito alto e favorável. Próxima ação da lista, a SUSB3 Suzano S.A., vendidas mais de 1,3 milhão de ações, compradas 399 mil ações da companhia aproximadamente, fechando um valor de mercado de mais de 243 milhões de reais naquele mês e 4,4 milhões de ações acumuladas, 5,03% do portfólio somente na Suzano. Olhando a performance da Suzano nos últimos anos, a gente vê que permaneceu lateral. A ação tem altos e baixos, então em 2020 estava 39, subiu até os 74 de máximo em 2021, devolveu tudo, voltando a custar apenas 42 em 2022, voltou a subir até os 62 em 2024, caiu novamente, voltou a subir no final de 24 a 65 e hoje vem caindo nos últimos tempos, acumulando uma desvalorização de mais ou menos 23%, saindo de R$ 65 por ação para hoje custar apenas R$ 50,36. Então a ação permanece lateralizada ao longo dos anos. Próxima ação da nossa lista aqui é a PSSA3 Porto Seguro. Foram vendidas mais de 1,6 milhão de ações e compradas 376 mil ações da companhia aproximadamente, fechando em mais de 8 milhões de ações acumuladas da empresa e um valor de mercado bem alto de mais de 303 milhões de reais de valor de mercado naquele mês de setembro, 6,26% do portfólio somente na Porto. Olhando os indicadores da Porto Seguro PSSA3, percebemos um PL de 10,46 e um PVP de 1,97.
indicadores positivos em praticamente tudo e um ROIC absurdo de mais de 75%. Yield de 3,7% não é tão alto, a empresa tem um caixa de quase 10 bi e dívida bruta zerada. A empresa lucrou mais de 670 milhões nos últimos 3 meses e mais de 2,6 milhões nos últimos 12 meses. Sem dúvida, uma excelente ação na Bolsa de Valores. Segunda colocação está no YouTube 4, Banco Itaú, onde foram vendidas 876 mil ações e compradas quase 4 milhões de ações do banco, fechando em mais de 10 milhões de ações acumuladas pela SPX do Itaú. 361 milhões de reais em valor de mercado naquele mês aproximados e 7,45% do portfólio somente em YouTube 4. Agora indo para a maior posição de todas, que tem em diversos fundos, está na Allos 3, a Allos Shopping Centers, resultante da fusão da Aliança Sonae com a BR Malls ali por 2022. Foram vendidas quase 500 mil ações da companhia e compradas mais de 702 mil ações da companhia, fechando em 16 milhões de ações acumuladas aproximadamente e mais de 367 milhões de reais em valor de mercado, 7,58% do portfólio somente na Allos 3. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.